Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Vamos iniciar então mais um estudo, mais uma lição e mais um trimestre. Nós estamos muito felizes porque você está aqui conosco para estudar a Palavra de Deus. A lição desse trimestre tem como título A Verdade Presente em Deuteronômio. E nós vamos começar o estudo da nossa primeira lição. Antes disso, eu gostaria de pedir para você que nos acompanha, para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Dessa forma, sempre que a gente tiver um vídeo novo no canal, você vai receber uma notificação. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixa um comentário aqui embaixo pra gente, fala de onde você está nos acompanhando, porque pra gente esse feedback é muito importante, a gente fica muito feliz. E nós gostaríamos de agradecer 3 pessoas em especial que comentaram esses dias em um dos nossos vídeos, que são o Fernando Manuel, que nos acompanha lá de Portugal, a Dizeta Davi, que nos acompanha de Beira, em Moçambique, e o Flávio, que é de Manguinhos, Rio de Janeiro. Ele pede oração pela conversão dos seus filhos. Muito obrigada a vocês, pelos comentários de vocês, pelo feedback, e pode deixar que nós estaremos orando por cada um de vocês. Eu gostaria de apresentar para vocês os nossos companheiros, nossos super professores que estarão conosco nesse trimestre. Nós temos aqui o Gilson, seja muito bem-vindo, Gilson. Um prazer estar de volta aqui com vocês. O Gilson é membro da nossa Igreja Adventista do Lago Sul. Temos também o nosso querido pastor Bruno, seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. Ele é pastor do Distrito de Planaltina Sul. E temos também o nosso querido irmão Dalmo, seja bem-vindo de volta, Dalmo. Prazer estar com todos. É um prazer ter você. O Dalmo também é membro da Igreja Adventista do Lago Sul e eu sou a Jéssica, também sou membro da Igreja Adventista do Lago Sul. Para iniciarmos, eu gostaria então de pedir para o pastor fazer uma oração para nós. Claro. Oremos. Deus eterno, Pai que está nas alturas dos céus, nós rogamos agora que envie o Teu Santo Espírito para estar conosco. Nós aqui queremos comentar a lição, mas também com todos os que estão em casa assistindo, todos os professores, todos que querem aprender mais a Tua Palavra. Que a partir de agora o Teu nome seja exaltado e que a Tua Palavra fale a cada um dos nossos corações. Nos capacite a isso, é o que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, vamos iniciar então o estudo da nossa lição de número 1 desse trimestre, que tem como tema Prefácio de Deuteronômio. Como qualquer outra coisa, nessa vida Deuteronômio não simplesmente surgiu do nada, ela possui um contexto. E sempre que a gente estuda qualquer coisa nessa vida, se a gente entende o contexto, nós conseguimos entender muito melhor aquele tópico em si. Então, a primeira lição desse trimestre tem justamente como objetivo contextualizar o estudo de Deuteronômio que vai ser feito como um todo ao longo desse trimestre, né, das nossas 13 semanas. E aí, pastor, a própria lição, né, ela começa falando já da declaração de 1 João 4,8, que diz que Deus é amor. Mas nós sabemos que nós, como seres imperfeitos, não temos a capacidade, né, de entender o que significa essa declaração de que Deus é amor. É isso mesmo, né? Isso é curioso a gente perceber que quando eu falo que Deus é amor, muitas pessoas entendem dizendo que o amor é Deus. Então não é o nosso amor, um sentimento que vai definir o que Deus é. Mas é o contrário, Deus vai definir o que o amor verdadeiro é. Tem um teólogo suíço, o nome dele é Karl Barth, e ele faz um comentário interessante. Ele vai dizer que a natureza de Deus, ele divide ela em amor e liberdade. Ele diz que Deus é um ser que é completamente livre e é um ser que vive em amor. Eu não concordo com tudo que o Barth vai falar, mas essa definição é interessante porque ele fala que Deus é livre porque ele pode fazer o que ele quiser. Deus pode fazer qualquer coisa que ele desejar. Ele é, digamos assim, o ser mais livre que pode existir. Por outro lado, ele tem um desejo, e esse desejo é o desejo de amor. Ele se limita na medida em que ele vai fazer o quê? Ele decidiu criar sem ter necessidade, ele não precisava ter criado ninguém. Ele decidiu trazer liberdade para um povo, que a gente vai ver no livro de Deuteronômio, e para nós também, um povo que não fez por onde merecer liberdade. E ele enviou seu filho para morrer por nós que não merecíamos. Então, essa definição de amor, ela é importante. E no livro de Deuteronômio a gente precisa lembrar, nós vamos ver durante toda a lição várias vezes, nós voltando a esse tema, dizendo que Deus é amor e manifestando o amor de Deus de diferentes maneiras. É verdade. Gilson,
como o próprio pastor Bruno falou, né, da questão do amor e da liberdade e tal, nós sabemos que só existe amor onde existe liberdade, né? E infelizmente em Gênesis nós temos o triste relato de Deus, né, que deu o amor a Adão e Eva, deu a liberdade de escolha, né, para Adão e Eva, e infelizmente Adão e Eva optaram por não retribuir esse amor que Deus deu. Você podia explicar para a gente mais um pouquinho dessa correlação entre amor verdadeiro e liberdade? Quando eu li essa pergunta, eu vi que assim, eu precisava de umas 3h30 para conseguir desbaratar todo esse pensamento que se tem, porque hoje é uma confusão instituída entre amor e liberdade. A gente acha que amor pressupõe a liberdade pressupõe o amor. Notem, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nunca ele foi tão livre como nessa época. E Deus, como prova do amor, deu a opção do livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é uma coisa só, você poder negar o seu Criador. Então, ele deu esta possibilidade. E nós éramos a imagem e semelhança de Deus. Só que quando a gente lê aqui, né, que Deus cultivou no jardim, colocou todas as coisas e pôs aquela árvore no meio do jardim, como prova da liberdade, o homem não soube utilizar isso. A gente tem essa imagem de que a árvore trazia um cerceamento. Sempre quando a gente fala em liberdade, livre-arbítrio, a gente tem a imagem de que está sendo cerceada alguma coisa, né? Mas, na verdade, nunca o homem foi tão livre. No momento em que o grande enganador, aqui na queda, tentou a Eva, o que ele ofereceu para ela? Você está sendo cerceada. Se você comer desse fruto, você vai ter a verdadeira liberdade. Você vai ser conhecedora de todas as coisas. Você vai ser empoderada. Você não vai ficar aqui restrita a estas coisas que tem aqui. É porque Deus quer te restringir. Então, este livre-arbítrio que ele está dizendo é para que ele te prender e restringir. Só que ela descobriu muito tarde que obedecer a esta voz do enganador significaria perder toda a sua liberdade. E nós vemos as ideologias de hoje pregando exatamente a mesma coisa. Ideologias são ideias, um conceito, um conjunto de pensamentos, de ideias. E todas as ideias dos homens são contra Deus. O que vem de ideologia do homem é simplesmente querendo retrucar, refutar a Deus. O grande mentor da primeira ideologia neste mundo foi Satanás. Nesta ideologia ele ofereceu à mulher uma liberdade, que na verdade era uma escravidão. Então, o serviço espontâneo que deveria ter entre o homem e Deus, entre a mulher e Deus, e entre o homem e a mulher, por isso que a mulher foi feita parte do homem, porque ela fazia parte dele, né? Ele não fez de um outro bonecozinho, né, barro e tal, não sei o quê, não. Ele tirou uma parte de Adão, ela era carne de sua carne, osso dos seus ossos. Então, isso tudo veio abaixo quando o homem pecou, quando a mulher aceitou esta sugestão de Satanás e que quis ter mais do que a ela foi dado a ter, ou seja, ela abriu mão da sua liberdade. Aonde está o amor nisso? E a imagem que a gente tem hoje, que o amor não se submete a nada, né? É livre. Não, não é. Né? O verdadeiro amor é quando você está à imagem e semelhança de Deus, ligado à fonte do amor. Nós cortamos essa fonte de amor. Então nós estamos procurando o que é amor e cada vez mais nos afundamos na lama. Então a ideologia de gênero, a ideologia do feminismo, a ideologia do machismo, é uma série de ideologia, um monte de porcaria que vem, nada mais é do que a separação entre Deus e o homem, onde que o pecado deslustrou a imagem de Deus no homem. Ele descaracterizou o nosso caráter, a nossa personalidade. Ele tirou tudo que nós tínhamos, porque nós éramos a imagem e semelhança de Deus. Nós estávamos lá em cima. O homem e a mulher faziam o que queriam. Eles tinham este mundo para governar, para se multiplicar, né, para frutificar, para dominar, para todas as coisas. Isso tudo foi entregue nas mãos do inimigo.
E hoje a gente tem um conceito tão baixo de amor que acha assim, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser, ninguém manda em mim, né? As pessoas, querendo dominar as outras, né? Matando-se umas às outras por possessão. Então, isso não significa ideologia, a ideologia não cabe aqui, sabe? Essas ideologias de oprimido, opressor, essas coisas e tal, isso é coisa toda do diabo. Né? Isso são reedições da primeira ideologia do Éden. São coisas vindas do diabo, porque Deus nos deu a verdadeira e plena liberdade. Nós éramos servos por amor. Nós nos submetemos, a subjugamos. Né? E aí a Eva foi a primeira feminista. O que ela ganhou? A sua vontade será para o seu marido. Olha só que porcaria. Ela era livre. Ela podia fazer o que ela quisesse, ela governava, ela dominava junto com seu marido, né? Eles controlavam a terra, eles poderiam fazer todas as coisas. Agora não, a sua vontade vai ser para o seu marido. Por quê? Porque não soube usar disso. Então, por causa disso também, a maldade, o pecado se multiplicou tanto, chegou uma hora que Deus teve que destruir. Veio o dilúvio para tentar de novo. Não deu certo. Por quê? Porque o pecado se encarnou em nós. Né, no nosso gene, na nossa epigenética, em todas as coisas, né, ele se encarnou e novamente, de novo lá em Babel, né, a revolta. Então essa é a história da humanidade, a revolta para com Deus. Né? Nós desgraçadamente caímos do melhor e mais alta posição de amor para uma revolta para com Deus. Então é aí que agora, no povo de Israel, no livro de Deuteronômio, aqui Moisés vai chamar de volta, né, contando toda a história, relembrando todas as coisas e chamando para o que não devia ter sido largado lá no Éden, a obediência. Aquela árvore lá no meio, a obediência. Esse é o segredo de todas as coisas. É verdade. A gente vê como a história vai se repetindo, né? Ao longo, desde o início, né, lá no céu, vem um ser que foi criado, que foi amado, que tinha tudo, que estava num lugar perfeito e que mesmo assim não estava feliz, né? E não estava contente com o que tinha, queria mais e acabou trazendo sobre si a desgraça. Então a gente vê isso acontecendo com Satanás, depois a gente vê a mesma coisa acontecendo com Eva, depois nós vemos a mesma coisa acontecendo com os próprios antediluvianos, porque convenhamos, né? A terra antes do dilúvio ainda deveria ser uma terra muito mais bonita e muito mais próxima da criação, né, do seu original do que nós temos hoje, por exemplo. Nós sabemos que os antediluvianos eram muito inteligentes, né? Eram assim, seres humanos muito superiores ao que nós somos hoje, pois o pecado veio trazendo suas consequências, a raça humana foi caindo. E a gente vê a revolta, depois nós vemos a Torre de Babel, né? Um povo que... mesmo sem toda a tecnologia que nós temos hoje, os recursos e tal, conseguiram fazer uma torre tão alta que tocava as nuvens do céu. E qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Foi justamente fazer salas, né? E colocar decorações e coisas e dedicar aos seus ídolos. E aí a gente sempre vê o ser humano, né? Tendo tudo aquilo que ele precisa, ele nunca está satisfeito, nunca está contente, e aí quer mais e traz a desgraça sobre si. E nós vemos também Deus sempre buscando, sempre tentando resgatar e tentando salvar a humanidade e vindo atrás do seu povo. Então a gente vê aqui que a lição, ela vem trazendo uma linha histórica, né? Ela começa falando sobre essa característica inerente de Deus, que é o amor, fala sobre Adão e Eva, fala sobre o dilúvio, né, os antediluvianos do dilúvio, a Torre de Babel, e o próximo personagem que a lição traz, que ela cita, é Abrão, que mais tarde se transformou, né, virou Abraão. Dalmo, Deus fez uma promessa para Abrão. Qual foi essa promessa? Ela se cumpriu? Como é que ela se cumpriu? Bem, a promessa que ele fez para Abrão, posteriormente a Abraão, era de que faria dele uma grande nação. E se a gente olhar biblicamente, Abraão teve 2 filhos. Que grande nação é essa? Então, a gente já percebe que falar sobre nação aqui, essa promessa era alguma coisa diferente do que estava se cumprindo ali naquele momento. Percebemos também, e a lição vem trazer essa oportunidade para a gente aprender sobre isso, que antes mesmo dessa promessa, Deus fez um chamado, né? Deus chamou Abraão para sair de uma terra e ir para um lugar que ele jamais conhecia e tal. E durante esse chamado de Deus, é que ele faz essa promessa, né? E a gente percebe então que Deus está sempre buscando o homem, né? Assim como buscou Adão quando ele cometeu o pecado,
Deus está sempre buscando. Então a gente percebe que esse sempre foi o intuito de Deus, ele sempre foi buscar, né, a gente. Dentro ainda dessa promessa, a gente percebe o seguinte, que já que a grande nação, ele falou de uma grande nação, tem alguma coisa que vinha ainda de Abraão, né? Ele promete que abençoaria ele, e essa bênção para Abraão era terrena, né? Mas Deus, quando continua no que se refere à promessa que vai passar para Abraão, ele traz algo interessante que fala assim, abençoarei todas as famílias da terra. E quando a gente estuda esse texto terra, aqui a gente está falando de solo, né? Então, através da mensagem que Abraão iria transmitir para todas as nações, né, Deus tinha alguma coisa. Então, nós vemos aqui a promessa messiânica, porque era Deus que ia trazer, através da genealogia de Abraão, ia trazer o Messias. É incrível, né? E é incrível como as promessas se cumprem. A Bíblia é uma coisa fantástica. A gente vai lendo e vai vendo como cada promessa foi cumprida. O próprio Ismael, né, que não era o filho da promessa, né? O filho da promessa era Isaac, e aí Abraão e Sara foram lá e fizeram tudo do jeito errado para tentar ajudar Deus, e veio, né, Ismael, e mesmo Ismael não sendo, né, o filho da promessa, mesmo assim Deus fez dele também uma grande nação, né? E como Deus abençoa, eu lembro que eu já li, eu não vou lembrar aqui qual é o livro, né, da irmã White, que ela mesma fala, né, sobre como os ímpios são abençoados pela presença e as orações dos justos. E eles nem têm ideia do quanto eles devem aos justos por toda, né, a proteção e o amor que eles recebem. Então, assim, Deus é tão bom que o seu amor transborda. Ele não vai só para quem recebeu a promessa, ou para quem quer, ou para quem vai atrás. Esse amor, ele transborda e ele atinge a todos. Porque, afinal de contas, somos todos filhos de Deus. Todos somos chamados, né, à salvação, e todos temos oportunidade de nos salvar, de nos arrependermos e de nos salvarmos, né? Pastor, o Dalmo acabou de falar, né, da promessa que Deus tinha feito para Abraão. Como essa promessa foi cumprida, né? A sua descendência realmente virou uma grande nação, e nós sabemos que mais para frente, por causa da sua desobediência, né, esse povo acabou sendo escravizado, passou 400 anos na terra do Egito sendo escravo. E Deus, mais uma vez, né, pelo seu amor, pela sua misericórdia, foi lá com grandes milagres, né, e sinais e coisas, e libertou esse povo para levar esse povo para a terra de Canaã. E aí, assim, é óbvio, né, a Bíblia mesmo fala, e nós sabemos que aquele povo era o povo escolhido de Deus. Mas como o ser humano tem lá suas síndromes, né, de importância, o povo interpretou de maneira equivocada esse título de escolhidos de Deus. O que a lição quis dizer com isso? Que o povo entendeu errado, interpretou errado esse título. É curioso a gente perceber que o próprio título, ser escolhido de Deus, ele já traz uma ideia muito simples. Quem escolheu e quem foi escolhido. Agora, o povo interpretava muitas vezes isso como sendo um privilégio intrínseco dele. É como se dissesse assim, eu tenho importância por mim mesmo. Eu sou um povo superior aos outros povos. E aí tem um texto que eu gosto muito de ver, a lição ela vai trazer ali da aliança que foi feita no Sinai. Essa aliança é uma aliança que ela vem acontecendo desde o Jardim do Éden, ela passa por Noé e ela vai sendo renovada, e no Sinai acontece essa aliança com o povo. E um texto, um discurso de aliança que Josué vai fazer quando eles já estão na Terra Prometida, lembrando esse momento agora do Sinai, e lembrando também esse momento do povo ser escolhido, em Josué capítulo 24, a gente vai ver Josué falando para o povo, os filhos daqueles que estiveram no deserto, os filhos daqueles que estiveram no Sinai, e o que nós vamos ver é que Josué vai falar assim, assim diz o Senhor, aqui eu estou lendo Josué 24, verso 2. Assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abrão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei a Isaque. E aí, tudo isso aqui, esse discurso vai continuar sempre nesse sentido, dizendo o quê? Vocês não eram um povo tão diferente.
Vocês eram um povo que, como os outros povos hoje, viviam na idolatria. Vocês eram um povo que, como os outros povos hoje, viviam nos caminhos errados. Em outros momentos, na Bíblia, vai ser dito, vocês eram o menor dos povos, vocês eram os menos importantes. E eu os escolhi. Então, o mérito de ser povo escolhido não era do povo, mas era de Deus, era um ato de misericórdia de Deus. E da mesma forma a gente pode acabar esquecendo isso, a gente entendendo como sendo eleitos de Deus, como sendo escolhidos como um povo de uma missão especial. E lembrando aqui, né, a nossa lição vai falar sobre a verdade presente em Deuteronômio, então é como a gente pode enxergar essa mensagem especial para os adventistas no tempo do fim, no livro de Deuteronômio. A gente pode achar que essa nossa mensagem especial, ela tem a ver conosco, e não com a misericórdia do Deus que nos escolheu. Então é importante eu lembrar, é especial ser escolhido? Com certeza, mas é especial porque Deus escolheu, e não porque eu fiz por merecer ser esse escolhido. É verdade. E a gente tem que sempre ter isso em mente, né? Porque a gente vê que como o pecado original, né, de Satanás foi justamente o orgulho, a gente repete esse pecado todos os dias nas nossas vidas, né? É sempre aquela coisa de nós acharmos que nós somos muito importantes, que nós temos muito valor. E aí você imagina, né, para um ser humano que já tem a tendência de ser orgulhoso, receber o título de povo escolhido de Deus. Parece uma coisa assim, nossa, nós somos assim superiores a todos os outros povos. E a gente sabe que não. Infelizmente, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E a gente tem que ter isso em mente para a gente também ter em mente aquele que realmente nos salvou e tem o poder para nos redimir. Gilson, a gente vê assim, o povo de Israel, ele sempre serve muitas vezes de exemplo para nós sobre o que não fazer, né? Como não nos comportarmos. E a gente vê muitas vezes Deus se enfurecendo com o seu povo. Tanto é que teve um determinado momento que o próprio Moisés teve que interceder pelo povo, que Deus estava assim tão de saco cheio que ele falou, eu vou destruir esse povo aqui, eu vou fazer um outro povo da sua semente e esse vai ser o meu povo. E o próprio Satanás, o próprio Moisés, teve que interceder pelo povo, pedindo para Deus não destruir o povo. Então você imagina, né? Se Deus ficou de saco cheio do povo, você imagina, né, o tanto que Deus não passou de raiva, de frustração com esse povo dele. Qual que foi o grande erro do povo de Israel? A gente ainda comete esse erro? Sim, a gente comete todos os dias. E a gente não deve confundir a ira divina com a nossa, né? Então, esse ficar impaciente de Deus é porque, apesar de ele ter levado o povo de Israel, que não era nada mais especial do que os outros, né? Que nos diz, não é porque vocês eram o maior dos povos, ou o melhor, né? Foi por amor ao meu nome, ou seja, ao meu caráter, porque eu prometi. Isso é uma promessa feita a Abraão e Deus cumpre a sua promessa. Independente do que o povo faça ou não faça, ele havia prometido. Existem as promessas condicionais e as incondicionais. Isto era uma promessa incondicional. Mas isso não quer dizer que Deus não tenha também um papel educativo, e aí que está, né? Eu tirei vocês do Egito, eu levei vocês sob asas de águia, né? Agora se acheguem a mim, né? Agora se diligentemente vocês ouvirem a minha voz, guardar a minha aliança, os meus mandamentos, os meus estatutos, eu vou levar vocês naquela terra que eu prometi a Abraão. O que aconteceu? Ora, 40 dias, eu fico impressionado, 40 dias que Moisés estava lá em cima no monte, eles já fizeram um bezerro, tacaram o terror, fizeram um pancadão lá embaixo, né? E fizeram uma festa, uma coisa. Não aguentaram 40 dias. Todo momento em que eles passavam uma privaçãozinha, eles reclamavam. Quando chegaram lá na porta para entrar na terra prometida, o que aconteceu? Fraquejaram. Antes a gente tivesse ficado lá no Egito, porque eles estavam acostumados com a idolatria, então era tirar o mundo de dentro deles, né? Aquela história, às vezes as pessoas vêm para a igreja, saem do mundo, mas o mundo não sai dentro deles. É o que aconteceu com os povos de Israel, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu dentro deles. Eles estavam querendo as panelas do Egito. Então, por isso agora, a consequência, né?
Deus deixa a gente sofrer as consequências dos nossos atos. Então, todos vão morrer no deserto. Todos aqueles de 20 anos para baixo, vocês viram o que eu fiz. Vocês viram essa... Foi o maior êxodo da história da humanidade. Mais de 2 milhões de pessoas saíram do meio de um povo, né, no meio do deserto. Deus sustentou aquele povo com pão, com água, com tudo. Não se gastaram seus chinelos, suas roupas não se rasgaram. Então, era milagre de dia e de noite. Mas quando eles passavam a mínima provação, reclamavam. Então agora vocês vão sofrer a consequência. Você como pai, como mãe, veja, não deixe seu filho sofrer a consequência dos seus atos, vê o que vai virar esse bicho. Um peste, né? A gente se arrepende até o fio do cabelo por às vezes proteger. Deus havia protegido todos os cuidados, mas Deus também, Ele é pedagógico. Então agora vocês vão morrer todinhos no deserto, para vocês verem a consequência de que é não acreditar em mim, à exceção de Josué e Caleb, né? E agora então vocês vão ter que passar por isso, para poderem entender tudo o que eu fiz por vocês. Em livro de Deuteronômio, tem lá, quem quiser ler do capítulo 28, é muito pedagógico, né? Se você me obedecer, vai ter um monte de bênçãos. Agora, se você não obedecer, é simples. Então, você vai sofrer a consequência das suas escolhas. E é o que a gente está sofrendo até agora. É verdade. E é incrível, né? A lição, ela traz justamente essa declaração, né, de que Deus é amor. E a gente vê em tantos momentos, de forma tão explícita e direta, a comprovação de que Deus é amor. Quando a gente vê a própria libertação do povo do Egito, o maná que caía do céu para alimentar as pessoas, a água que saiu da rocha para que eles pudessem beber, o fato das suas próprias roupas e sandálias não se gastarem, não se rasgarem, o próprio milagre, né, quando as serpentes picaram o pessoal no arraial e as pessoas que olhavam para a serpente, né, feita de bronze eram curadas. Então tem momentos que a gente vê nítida e explicitamente para nós humanos, né, esse amor, esse cuidado de Deus. Mas é muito comum, muitas vezes, a gente ouvir pessoas falando assim: se Deus é amor, se Deus é tão bom, por que Ele permite tanto sofrimento? A gente comentou aqui, né, justamente sobre o povo de Israel que acabou sendo escravizado pelo povo do Egito e ficou 400 anos sendo oprimido. Alguém que é cético, né, ou que é leigo, poderia falar: que Deus de amor é esse? Que pega o seu próprio povo escolhido, que é o seu povo, e deixa esse povo ficar lá 400 anos sofrendo e trabalhando, né, que nem uns camelos, uma coisa e tal. Que Deus de amor é esse? E é muito comum a gente ouvir isso, né? Dalmo, como que a gente explica isso para uma pessoa que é leiga e que não consegue entender que tudo que Deus faz é por amor? O ser humano tem essa tendência de fazer a pergunta da maneira errada, né? O que a gente percebe? A existência do mal já é uma prova de amor. Porque Deus pode destruir o mal? Pode. Ele simplesmente acabava com tudo e acabava simplesmente. Então, a própria existência do mal é uma prova de misericórdia. Então, a cada dia que existe o mal, é uma prova da misericórdia de Deus. Porque em qualquer momento, Ele pode acabar com o mal a hora que Ele quiser. Mas o que Ele espera de mim, de você? É o que o trimestre nos convida, né? A estudar a palavra dEle. Para a gente aprender com os erros dos outros e não cometer os mesmos erros. A gente pode aprender com os erros dos outros. Por que eu preciso apanhar, né? Sabendo que aquilo vai dar ruim, e aí eu tenho que fazer aquilo? Eu tenho certeza que aquilo vai dar ruim, eu já vi que vai dar ruim, né? E a gente ainda insiste com algumas coisas. Então, a própria existência do mal é uma prova de que Deus é amor. Pois é. E uma coisa assim que eu acho muito interessante é que a gente muitas vezes confunde amor com falta de consequência. A gente sabe que é muito bonito quando a gente fala do livre-arbítrio, né? A gente pergunta para uma pessoa leiga, né? Para você, o que é o livre-arbítrio? As pessoas, normalmente a resposta é o direito de eu poder escolher fazer o que eu quiser, ser livre para fazer o que eu quiser. Só que as pessoas não param para pensar que o livre-arbítrio, ele inclui a liberdade de fazer coisas ruins. Você, por exemplo, poder pegar uma arma e dar um tiro e matar uma pessoa, está incluído no seu livre-arbítrio. Se você não tivesse essa liberdade de pegar uma arma, de fazer o mal, de dar um tiro numa pessoa, não seria o livre-arbítrio. Porque Deus poderia muito bem ter criado seres autômatos, programados, né, para amá-lo, incapazes de fazer o mal, incapazes de errar,
mas não seria amor verdadeiro, porque a gente viu aqui que o amor verdadeiro, ele intrinsecamente, ele tem que ter a liberdade dentro dele. Então, se um ser não é livre para escolher te amar ou não, ele não te ama de verdade. Ele te ama quando ele é livre e ele escolhe fazê-lo. Então, a própria existência do mal é realmente uma prova do amor de Deus, porque Deus amou tanto que ele deu a liberdade para o ser humano escolher se ele quer ficar, se ele quer obedecer, se ele quer amar ou não. Só que uma coisa que a gente tem que entender é que Deus amar não significa que nós não pagaremos as consequências pelos nossos atos. A gente vê isso no próprio povo de Israel, né? A caminhada do Egito até a terra de Canaã levava 40 dias. E quando eles chegaram lá, se eles tivessem sido fiéis durante aqueles 40 dias, eles teriam já entrado e possuído a terra. Mas como eles fraquejaram e não confiaram no Deus, que fez chover granizo, que matou os primogênitos, que fez todas aquelas coisas, né, todos os sinais no Egito, não confiaram de que aquele mesmo Deus que tinha cuidado deles até ali poderia fazê-los entrar na terra do Egito, na terra de Canaã, eles pagaram as consequências, sofreram as consequências. E o que a gente tem que entender é que Deus é justo, mas o pecado não é. Então, muitas vezes um inocente paga o preço por uma coisa que ele não fez. Isso não é injustiça da parte de Deus, isso é injustiça da parte do pecado, que foi algo que nós como seres humanos escolhemos e algo que nós continuamente optamos por fazer. Se me permite, Jéssica, para corroborar, muitas pessoas devem estar pensando, mas como o fato da existência do mal é uma prova do amor de Deus, né? Só para caminhar um pouquinho mais do pensamento. Deus também tem o poder da presciência, Ele sabe do que vai acontecer. Então, a pergunta que se poderia fazer é assim, sabendo que o homem ia cair, que vinha toda essa desgraça, por que criou o homem? Não é? Por quê? Por que Ele não criou um outro mundo? Não é interessante essa pergunta? Ora, Ele sabia que ia acontecer, sabia que pessoas iam morrer e sofrer, por que criou o homem? Lembremos-nos que o amor não é um sentimento, é um princípio. E o amor é a estrutura, a base do ser de Deus. É a essência de Deus. E em Deus não há nenhuma sombra de variação. Ora, se Ele não criasse o homem, quem iria ficar sabendo? Ninguém. Mas Ele saberia. Então Ele não pode violar nem o seu próprio princípio. Ele não pode deixar de criar porque uma coisa daria errado, que ele saberia que daria errado. Por quê? Porque o princípio do amor dele é imutável. E tem pessoas que estão querendo mudar o amor de Deus. Então a coisa é muito mais além do que simplesmente um exame simples de amor, no amor, o mal aconteceu. Não. Quando ele criou o livre-arbítrio, ele criou a possibilidade de existir o mal. Mas se não fosse assim, não valeria a pena, porque amor sem a liberdade de escolha não adianta. E Deus teve essa escolha, e só Ele saberia, a Trindade, mas Ele foi fiel ao seu princípio, por amor, que é um princípio imutável do caráter de Deus. É verdade. E a gente conhece só o que acontece aqui, né, no nosso mundo. A gente não conhece porque nós sabemos que existem inúmeros outros mundos com outros seres que o nosso Deus criou. E esses mundos, até onde, né, dentro daquilo que nós sabemos, não caíram em pecado. Mas aí a gente imagina, eu já parei muitas vezes para meditar, né, sobre esse assunto, porque a gente sempre se pergunta, né, poxa, Deus podia não ter criado o homem. Poxa, quando Satanás começou, né, com os discursos dele lá e tal, Deus podia ter eliminado Satanás e ter feito todo mundo esquecer que Satanás já existiu um dia, entendeu? E aí o mundo não teria caído em pecado. Mas é a nossa mentalidade humana, que não entende o amor, como é que o amor funciona, né? E eu fico imaginando, se o nosso mundo não tivesse caído, se Deus tivesse, de alguma forma, blindado, né, o nosso planeta para que o nosso planeta fosse impossibilitado de ser tentado de cair, será que algum outro mundo cairia? E será que o resultado desse outro mundo caído não seria muito pior para todo o universo e os outros mundos do que foi para o nosso planeta? Diga, pastor. Uma coisa da gente pensar, o C.S. Lewis, ele tem um exemplo interessante. Ele fala assim, imagina que você vai jogar uma partida de xadrez, ou de damas, enfim. E toda vez
em que você vai fazer uma jogada errada, vem o outro lado e fala, não, você não pode jogar aqui porque aqui você vai perder. Toda vez que você vai jogar uma jogada certa, ele deixa. Quando você vai jogar uma jogada errada, impede. A pergunta que ele faz é, quem está jogando? São duas pessoas ou é só uma? Seria só uma. Por quê? Porque sempre que você vai tomar uma decisão errada, se você é impedido disso, você simplesmente não está decidindo. Você não está agindo. Então, é importante a gente lembrar que Deus, criando o ser humano com livre-arbítrio, Ele está criando um ser humano com a possibilidade de realmente ser livre, de ser a sua imagem e semelhança, de amar. Então, quando nós temos a possibilidade de amar, o amor é o contrário do egoísmo, não é sobre o que vem para mim, é sobre eu me preocupar com o outro. E, agora, a possibilidade de amar é a possibilidade também de não amar. Como você disse bem, o amor é uma escolha. Então, se eu tenho a chance de não amar, aí eu vou poder amar. Então, se eu não tenho essa possibilidade, é porque simplesmente eu fui obrigado, eu fui impelido àquilo. Então, não adianta. Aí não vai ser amor, vai ser simplesmente uma imposição. É verdade. Bom, que Deus possa nos ajudar, né, a conseguirmos dentro da nossa mente humana e finita compreender, assim, um mínimo que seja, um pouquinho do amor de Deus. Dalmo, você poderia orar para a gente terminar o nosso estudo? Vamos orar. Bondoso Deus, somos gratos por apresentar a nós o seu amor. Somos gratos por esse trimestre que se inicia também, que o Senhor possa acompanhar cada um em seu estudo, que o Senhor possa abençoar cada família que vier a ter com essa mensagem. Continue conosco, é o que te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, querido amigo, chegamos ao fim do nosso estudo da primeira lição desse trimestre. Nós esperamos que você tenha gostado e que tenha contribuído para você e para o seu conhecimento. E nós pedimos que você não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, falando de onde você está nos acompanhando, e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Fique com Deus e até a nossa próxima classe dos professores.